Shalom, Lekulam, Shalom para todos. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Tchupá Total. Hoje é terça-feira, e terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico. Que programa maravilhoso, que programa sensacional. Estudar o hebraico bíblico, lendo textos bíblicos, na prática. Então, estamos na sexta temporada, e a sexta temporada vocês escolheram Matitiahu Mateus, capítulo 23, 24, 25. As palavras proféticas do mestre Yeshua. Estamos no capítulo 24, já estudamos o capítulo 23. Então, se vocês estão interessados e não estudaram conosco o início da sexta temporada, todas as aulas estão disponíveis gratuitamente para vocês. Vamos lá para mais uma aula. Abram o coração. Capítulo 24, nós paramos no verso 13. Mas Ram Hake Ad Haketz U Ivashea, mas aquele que aguardar, que suportar, que esperar até o fim, será salvo. Aquele que aguardar, aquele que aguarda até o fim, aquele que espera, aquele que suporta, aquele que guarda até o fim, será salvo. De quê? De não transgredir a Escritura, os mandamentos, de não cometer transgressões, para que o seu amor não possa ir dissipando, esfriando, acabando. Alô? Dessa forma, aquele que consegue aguardar, suportar, sem transgredir, sem cometer transgressões, sem abandonar a fé, sem abandonar os mandamentos, as práticas que o Eterno nos ensinou, sua Torá, esse será salvo. Essa é uma boa nova, uma boa notícia. A boa notícia será, né, a boa notícia de que o final para os obedientes é maravilhoso. Preste bem atenção no verso que nós vamos ler agora, porque é aqui que inicia. Tem que haver prudência para se estudar, principalmente palavras proféticas. A prudência é algo fundamental para ler qualquer texto bíblico, especialmente no que se refere textos proféticos. Então, desde o início eu tenho ensinado a vocês esses textos de forma bem devagar e sempre repetindo para vocês, chamando a atenção de pontos chaves para se entender as coisas sem ficar como, as pessoas lendo textos isolados e querendo interpretar, ao seu bel prazer. Esses textos não podem ser interpretados assim, porque todo texto é preciso verificar quem falou, para quem falou, em que momento se deu isso, dá isso. Tentar entender do que realmente aquela pessoa está falando. Não se pode querer, da sua própria cabeça, tentar adivinhar o que ele está falando. Muito simples. A interpretação bíblica é simples. Primeiro, silêncio, calma, tranquilidade. Verificar o contexto. Já é 50% do caminho. O restante é com muita calma e lendo e vendo. Verso a verso, trata-se de um diálogo. Os versos são apenas para pontuar e nos ajudar a encontrar os textos. Mas, na verdade, trata-se de um diálogo completo.
Você tem que ir juntando tudo desde o início. A boa notícia, que o Tanar já diz, por exemplo, Yeshayahu, capítulo 40, anunciem Peserot, boas novas, Atzion, a Sião, Peserot, boas novas, a Jerusalém. Momentos terríveis de tensão, momentos de cerco da cidade, momentos de angústia, momentos de inimigos, levando cativos as tribos, momentos terríveis. As Beserot, que significa em hebraico boas novas, refere-se exatamente que o final para os obedientes, para os que amam ao Eterno, para os que buscam ao Criador, o final é maravilhoso. Não há o que temer. É porque desde os tempos antigos e até os dias de hoje, porque o ser humano é o mesmo, o próprio Davi Amelech, o próprio rei Davi, escrevendo o Salmo 37, ele cita que quando se olha para os maus, para os perversos, para os transgressores, dá um parafuso na gente. Por que essas pessoas prosperam? Por que as coisas dão certo para elas? Por que há impunidade? Eles fazem maldades, eles fazem coisas ruins, eles fazem picaretagens, eles enganam, eles matam, e não há justiça para eles, eles continuam no poder, eles continuam em cima, eles continuam, entre aspas, prosperando. O salmista, no Salmo 37, ele pergunta isso, mas por que isso? Como pode isso? Aí vem a resposta. Espera, isso é só por um tempo. Logo, não verás mais o ímpio sobre a terra, porque os justos habitarão na terra para sempre. Mas os ímpios, alô, serão exterminados, serão retirados dela. No final, vocês verão que vale a pena ser fiel ao Eterno. Possa ser que agora vocês sofram por serem santos, ou seja, por guardarem os mandamentos, por serem honestos. Vocês sofram pelo fato de guardarem o Shabat, pelo fato de não comerem carne de animais impróprios para o consumo. Sofram. Sofram por não se dobrarem, não se juntarem, não se alinharem, não se amotinarem ao sistema pagão das religiões. Pode até sofrer no início e achar que não vale a pena servir ao Eterno, mas vale. A boa nova que a Torá, os profetas, os escritos e o nosso mestre Yeshua propaga é que sim, aquele que suportar até o fim será salvo. Aquele que não deixar o seu amor esfriar pelo fato de não transgredir, de não aumentar a transgressão. Essa é a boa nova. Peserot. Vamos falar sobre essa palavra agora. Essa é a introdução para vocês, porque isso é muito importante entender essa palavra, principalmente para quem vem de bases religiosas e não nos interessa nem um centímetro aqui, no Techuvá total. Não temos interesse nenhum de religião, nenhuma. Não temos braço dado com nenhuma delas. Não nos conectamos, nem concordamos com práticas e doutrinas de nenhuma religião. Deixa eu dizer. Nenhuma.
E na Techubá Total, não fala de religião. Não ensinamos religião. Não vivemos religião. Se você ainda não percebeu isso, comece a perceber, porque aqui não é lugar de religião. Então vamos lá. Sem os olhos religiosos, que acabam interferindo, inclusive, nas traduções, né? Vamos fazer aqui. Essa é uma palavra que aparece, não vou dizer bastante no Tanar, mas ela aparece mais de 9 vezes no Tanar, a palavra. Boa notícia. Ubesorat. E as boas notícias. Besorat, a raiz da palavra é basar. Bet, shin e resh. Passar em hebraico significa carne. Carne. Carne que pode ser carne de vaca, carne de carneiro, carne humana. É a mesma palavra, baçar, carne de qualquer bicho. Até carne de porco. Passar, né? Razir, carne de porco. Qualquer tipo de carne, inclusive a humana, é baçar. A palavra baçar, repito, é a mesma raiz de bessorá, que quer dizer boa notícia, boa nova. Que foi traduzido por evangelho. Evangelios. É uma palavra grega. Só que a palavra não é essa. Essa palavra não existe no hebraico. Tem uma conotação completamente religiosa. Que não é o caso aqui. Yeshua não fala evangelho aqui. Primeiro que ele não falava grego. Ele era judeu. Ele é judeu, na verdade. Está vivo? Alô. Ele é judeu. Fala hebraico. Ivrit, a língua da escritura. E é óbvio que ele ensinando aos discípulos, ele está citando o Tanar, que é o que ele o tempo inteiro ensina. Esqueçam que não existe, nesse momento aqui, Matitiarro, Marcos, Lucas, Yohanan e muito menos o livro de Atos. É algo bem posterior, décadas e mais décadas depois. Alguns até quase 100 anos depois. Vai surgir. Então, esqueçam. Ele não está falando evangelho. E mesmo que na sua tradução esteja evangelho, não tem nada a ver com o que você entende por evangelho. Entenda que essa palavra você tem que vir para o hebraico. E a palavra é essa. Besorat. Besorá quer dizer boa notícia, ou boa nova, uma boa notícia. Agora preste bem atenção. O Besorat HaMalchut Hazot, Hazot, essa, e essa boa, ou essas, aqui na verdade é singular, né? Boa notícia, não é nem plural. Seria Besorot, boas notícias. Besorat, ou seja, boa notícia. Até alterar aqui, corrigir a tradução, né? Vou logo corrigir aqui. Boa notícia. Você está no singular. Está no singular. Alô? Isso. Então, e essa boa notícia do reino, que reino? O reino do eterno. Agora eu pergunto a vocês, qual a boa notícia do reino que Yeshua refere-se aos discípulos? E essa boa notícia, é só vocês lembrarem do texto que eu li novamente, o texto anterior. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que aquele que se mantém até o fim fiel a Torá,
fiel ao Eterno, fiel aos mandamentos, alô, fiel às mitzvot, aos mandamentos do Eterno, que geram vida, como nós já vimos, esses serão salvos. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que vale a pena ser obediente ao Eterno. Que mesmo que aos olhos de todos e aos próprios olhos da pessoa não vejam um resultado imediato, vejam os ímpios triunfando, vejam os ímpios no poder, alô, vejam os ímpios dominando a terra, mandando na terra, alô, vejam o Império Romano tomando conta de tudo. Imperadores romanos terríveis que vão subir ao trono. E é interessante, cada vez que vai passando um imperador vai sendo pior que o outro. Então você tem Augusto César, aí vem Tibérios, pior do que Augusto César. Depois de Tibérios vem um pior que ele. Depois vem Calígula, um bem pior. E depois vem o diabo do Nero, pior do que todos. Cada um que vai se sucedendo é pior do que o outro. E esses impérios, esse império imponente, não perde batalhas, só faz crescer. Então as pessoas estão estagnadas, indignadas com isso. Como pode esse povo pagão, idólatra, falou, e prosperam? Nós, fiéis ao Eterno, não praticamos a Avodat Zará, a idolatria, seguimos os mandamentos, guardamos o Shabat e só acontece desgraça. A boa notícia é que no final, alô, quem suportar até o fim, é salvo. E a boa notícia é que no final, essa terra, esse sistema, vai ser destruído. E haverá novos céus e nova terra, nesse mesmo local. Desfrutarão os que amam ao Eterno do seu reino. A boa notícia do reino é exatamente essa: que o final, o reino do Eterno triunfará sobre todos os reinos mundanos, sobre todos os reinos da terra. Você tem que entender isso. Essa é a boa notícia. Não existe evangelho aqui. Não existe. Não é isso que Yeshua está falando. Que mentira, que absurdo que as pessoas falam. Falam porque não entendem o contexto. Não estudam no seu contexto original. Não estão vendo para quem Yeshua está falando, para os seus discípulos. Como é que os discípulos iam saber o que é, evangelho? Ó. Agora eles sabem muito bem o que são as boas notícias. As boas notícias que estão, por exemplo, em Yeshayahu, o livro do profeta Isaías, capítulo 52, capítulo 40. São essas boas notícias. E vocês percebem as mesmas coisas. As boas notícias é ser fiel ao Eterno, ser fiel ao Todo-Poderoso, guardar os seus mandamentos. Mesmo que num mundo em que o certo é errado, o errado é certo, tudo ao contrário, vale a pena ser fiel, mesmo indo contrário à maré do sistema. E aí vem o seguinte, vamos lá. E as boas notícias do reino, e essas boas notícias do reino, e essa boa notícia, faltando tirar o S aqui. Alô? O S do boa notícia, esqueceu essas. Pronto. E essa boa notícia do reino, essa boa notícia, né? Ficarei será anunciada, serão anunciadas, será anunciada, ao plural, será anunciada, será anunciada. Muito bem.
em todas as terras. Observem, em todas as Behol Haaretz, em todas as terras, le edut para testemunho. E esse testemunho aqui, preste bem atenção, sempre vocês estudarem as palavras de Yeshua, essas palavras devem ser estudadas conectadas ao Tanar, à Escritura, sempre. Na Torá, quando se fala sobre testemunho, nós temos dois tipos de testemunho. Nós temos o testemunho diante de um tribunal. A próxima paraxá, na paraxá Shoftim, né, que está sendo lida, nós iremos estudar no próximo fim de semana, no próximo Shabat. Alô? Estaremos, Imitze Hashem, se o Eterno assim permitir. Estamos juntos. Na paraxá Shoftim é dito que ninguém poderá ser morto se não houver pelo menos duas testemunhas. E as duas testemunhas são aquelas que irão atirar as primeiras. É a morte dentro do mundo judaico, do mundo do povo de Israel, era por apedrejamento. Era a morte mais comum. A execução para um crime capital. Tinha que ter pelo menos duas testemunhas. Quando se fala de testemunho na Torá, a gente também percebe algo interessante. Sempre as testemunhas são colocadas exatamente para nos lembrar de não transgredirmos. Ou seja, Moshe, por exemplo, ele diz: os céus e a terra são duas testemunhas que testemunham que ensinei a vocês sobre a vida e a morte, sobre a bênção e a maldição, sobre todas as palavras que o Eterno me entregou que estão escritas nessa Torá. Então, convoco os céus e a terra como testemunha contra você. Testemunho aqui também não deve ser entendido somente naquele contexto religioso da pessoa testemunhar. Não é só esse tipo de testemunho aqui que Yeshua está falando, muito pelo contrário. Ele está dizendo as palavras, a boa notícia de ser fiel ao Eterno através dos seus mandamentos. Aquele que conseguir até o final ser fiel será salvo. Isso será divulgado. Por mais que o paganismo avance de uma maneira muito veloz pelo mundo, por causa de dois impérios, o greco-romano, juntando os dois, o Império Grego, o helenismo, e o Império Romano, que traz os elementos do helenismo, misturando aos costumes das nações, por mais que avance de maneira avassaladora no mundo, no primeiro século, porque você tem, gente, simplesmente um império. E é claro que tudo relacionado ao império, seja a sua língua, seus costumes, isso rapidamente chama a atenção das nações, até os dias de hoje. Observe que as nações que têm proeminência no mundo, elas sempre influenciaram. Por exemplo, teve um período em que a França ela era potência no mundo, principalmente no período de Napoleão Bonaparte. Observe que a França influenciou bastante, inclusive aqui no Brasil. Tem muitas coisas aqui no Brasil que é francês, até a fala. Né? Até a fala.
Até palavras que são francesas, que a gente usa no dia a dia. Que a gente usa no dia a dia. Muitas palavras. Como também alimentação, vestimentas, forma de se vestir, forma de falar, alô, maneira de comer. Depois você tem a influência britânica, dos ingleses. Aí, novamente, palavras em inglês, né? Costumes ingleses. Vem para o Brasil e para outros lugares também, do mundo. Depois você tem exatamente o domínio americano. Estados Unidos, novamente com o inglês americano, costumes, fast foods, alô? E as nações, como o nosso próprio país, abraçam porque isso está na moda. Tudo que está acima está na moda. Isso não é da agora, não. Na Torá, em Bereshit, capítulo 10, olha só, Gênesis capítulo 10, nós já encontramos esse mesmo padrão. Existia um homem chamado Nimrod, que era um exímio caçador, um homem muito valente, e que as pessoas começaram a notar nesse Nimrod um herói. A ponto que a Torá diz que as pessoas começaram a elaborar, inclusive, frases, canções, dizeres, como Nimrod, um poderoso Gibor, poderoso Said, caçador, Lifnei Adonai, diante do Eterno. Pessoas começaram a dizer como Nimrod, passou a ser um ditado que era top da época. Chamava a atenção de todo mundo. Então todo mundo queria ser como Nimrod. As crianças queriam ser como Nimrod. E quando alguém demonstrava ser um valente, as pessoas diziam, ele é valente como? Escrito lá, no 10 de Bereshit. Isso é algo, o ser humano é o mesmo, sempre foi assim. Apesar do helenismo e de toda a cultura greco-romana se espalhar de forma substancial pelo mundo, e que muitos poderiam imaginar que vem algo muito incrível, e que muitos poderiam imaginar que a língua hebraica, a cultura bíblica, os mandamentos do Eterno e o serviço ao único e verdadeiro Criador, isso estava ultrapassado. A língua hebraica ultrapassada. Muitos pensaram isso. Olha só. Como testemunho para todas as nações, incrivelmente no primeiro século. Inclusive vocês encontram isso no livro de Atos. Quantos estrangeiros chegavam a Eretz Israel para abraçar a fé no Eterno, guardar os mandamentos, aprender a língua hebraica. Você vê, por exemplo, o livro de Atos, no capítulo, se não me engano, no capítulo 8, um descendente de Cush, Etiópia, que foi a Jerusalém a uma festa bíblica para adorar. E ainda adquire um rolo do profeta Yeshayahu. Ele conseguia ler. Ou seja, ele aprendeu o hebraico. Como vocês hoje.
Quem poderia imaginar que no século XXI, no ano 2025, você estaria estudando hebraico? Isso é incrível. Como essa língua se manteve em evidência se jamais o povo de Israel, a nação de Israel foi uma nação dominante, nunca foi uma nação dominante, nunca foi. Mas o mestre ensina que essa boa notícia será anunciada para todas as terras e é exatamente geográfico, terra no sentido geográfico da palavra. Judéia, Galileia, Nabateus, os Edom, a região de Edom, a região de Aram, onde é a Síria, todas as terras conhecidas no mundo antigo. Le Edut para testemunho, Le Hol Hagoim para todos os povos. No próprio livro de Atos, no capítulo 2, nós temos ali registrado que havia judeus no ano. No ano não, que no ano? Alô, 50 dias após a morte de Yeshua. 47 dias após a sua ressurreição. 7 dias após ele não ser mais visto. Ele foi visto por 40 dias na terra. Estavam ali reunidos para celebrarem a festa de Shavuot, a festa das semanas. Celebra exatamente o quê? A entrega da Torá no Monte Sinai. Estavam ali, está registrado no livro de Atos, judeus de todas as nações debaixo do céu. Isso é uma prova inequívoca do que aconteceu. Uma prova inequívoca. Porque, de alguma forma, todas as nações, você tinha pessoas que tinham conhecimento da palavra do Eterno, dos mandamentos. Isso já foi anunciado. Isso aconteceu por intermédio de um homem chamado Shimon Kefa. Ele anunciou. E naquele dia, incrivelmente, tinha judeus de todas as nações debaixo do céu. Aqui não fala que é para todas as pessoas, mas fala que é para todas as nações. Então, isso a gente já vê o cumprimento diante dos olhos de todos os discípulos. Eles viram esse cumprimento. Ve'achar, e depois, e avô Haquetz, virá o fim. Já falei sobre o fim. Assistam aulas anteriores. Já falei, já comentei o que significa o fim. Não necessariamente o fim de tudo, acabar tudo. Mas Yeshua está falando o fim de quê? Por que surgiu essas palavras proféticas? Por causa do vislumbre, do encantamento dos discípulos com o Beit HaMikdash, com a casa da santidade também. E Yeshua disse que não ficaria pedra sobre pedra. Esse é o fim. Inclusive, Yeshua deixa claro que essa geração não passaria. Então, se nós determinarmos quanto tempo se deu da palavra de Yeshua à destruição do templo, quanto tempo se deu? Alô? 43 anos. 42 anos. 42 a 43. 43 anos. 42, 43 anos. Anos 70. E essa palavra profética de Yeshua acontece no ano 27. Então são 43 anos. Eu falei 42 porque eu estava pensando no mês exato que foi destruído o templo. O templo foi destruído exatamente no extremo calor do verão. Extremo calor do verão.
verão total no hemisfério norte. É retratado em detalhes por Flávio José. Então dá 43 anos. 43 anos depois. É dentro de uma geração? A geração é 70 anos, geração bíblica. 70 anos. Bateu certinho. Não falhou, não passará essa geração. Logo, logo vocês vão ler. Então, a gente tem que ter cuidado e prudência quando lê as palavras proféticas, para não cair na tentação. Essa tentação a gente sempre tem. Tentar encaixar as profecias dentro do nosso tempo. Porque quando a gente lê uma profecia, a gente quer ser encaixado nela, a gente quer ser inserido. E a gente sempre quer inserir o futuro nela. Um futuro próximo, deixa eu dizer. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Yeshua está falando para os discípulos dele. Não para o tempo futuro. Não para a nossa geração. Não, é para a geração dos discípulos dele. Porque foi a pergunta que eles fizeram. Eles queriam informações. E Yeshua vai dar para eles. Ele está bem próximo à morte do Mestre. Muito próximo. Então ele vai dar muitas informações. Informações valiosas aos discípulos. Lembrando que ele já disse, nas suas palavras proféticas, que os discípulos iriam morrer. Isso ele já sabe. E foi muito bom ele ter dito isso. E eles aceitaram esse fardo, esse peso, com muito zelo. Nenhum deles fugiu. No momento que eles tiveram que testemunhar. Porém, vamos lá. Capítulo 24, verso 15. Outra informação importantíssima, dentro dessa geração, olha só, dentro desse período. Lachen, portanto, Asher Tireu, conforme, ou quando Tireu, vê, conforme ou quando verem Et Hashikutz HaMeshomem, Shikutz é uma palavra que vocês conhecem, quem estudou para Xaree sabe muito bem que Shikutz significa abominável. Essa palavra ela aparece na Torá, tanto em Vaikra como em Varim. Vaikra, capítulo 11, Varim, capítulo 14, falando sobre a alimentação kasher, se referindo mais aos animais que podem ser comidos. Quando se fala sobre vida marinha, Moshe ele declara, sem ser peixe com escamas e barbatana, todo peixe tem barbatana, mas nem todo tem escama. Se não for peixe de escama e barbatana, todo o resto que vive nas águas, todo o resto é shikutz, é abominável para você. Ao passo também que a palavra shikutz, essa terminologia shikutz ha-meshomem, ou seja, abominação da desolação, da destruição, que causa desespero, que causa dor, que faz um estardalhaço. Essa palavra já é conhecida e o próprio Yeshua dá a fonte quando ele diz amor, amar em hebraico é dizer, que foi dita beiad na mão, ou seja, por intermédio de Daniel Hanavi, Daniel o profeta. Yeshua chama Daniel de profeta, apesar que ele não está organizado no cânon bíblico do Tanar, na parte dos Neviim,
Porém, ninguém tem dúvidas que Daniel, ele sim pode ser chamado de Navi, de profeta. Por quê? Porque tem várias profecias no seu livro, falou. Mas ele está na categoria, não sei por quê, talvez pelo período, ele está na o período de exílio, né? Então, vocês observam que a maioria dos profetas, eles estão no período pré-exílio. Pré-exílio, já a ponto de ir para o exílio, como, por exemplo, Irmeiarro, né? Parte do livro dele já é realmente o povo indo para o exílio. E narra isso com muitos detalhes. Como também Haggai, né? Parte também a maioria dos profetas são antes do exílio. Mas, sinceramente, Daniel era para estar no cano dos divinos, dos profetas. Né? Alguém tem dúvida disso? O livro dele, a grande maioria do livro são profecias, e profecias interessantíssimas. Não vamos ficar discutindo aqui negócio de cano, isso é bobagem, bobagem pura. O importante é o texto ali, você lê o texto. Não importa se está em escrito, se está em profeta, qual a diferença? O texto é o mesmo. Isso é bobagem, isso é... Todo mundo chama Daniel de Daniel Hanavi. Omed Pimakom Kodesh, estabelecido ou for colocada, quando for a abominação que causa desolação, colocada no Makom Kodesh, no santo lugar. Aí vem, eu disse, Beyad Daniel Hanavi, pela mão de Daniel, pela mão, escreveu também, né? Mas geralmente no hebraico esse termo significa por intermédio. Aí vem, gente, aquilo que todos devem observar. O que aparece muito quando se trata de profecia. As pessoas não se ligam nisso. Verá maskil iavim. Maskil em hebraico bíblico significa prudência, discernimento, compreensão, ponderação, considerar, ponderar, cautela. A primeira palavra dela é prudência, a segunda palavra, cautela. A terceira é compreender com sabedoria. Ser prudente, ser cauteloso, olhar bem para discernir, dar atenção, considerar, ponderar, ser prudente. Alô? É o que falta para as pessoas. Não só em relação a esse texto, mas em relação a tudo na Escritura. As pessoas não têm prudência, elas pegam um texto e querem interpretar sem pé, sem cabeça, sem ver contexto, sem saber. Simplesmente pegam um verso, já cria. Alô? Só se entende as coisas. Primeiro, tem que pedir ao Eterno mover sabedoria, entendimento, conhecimento. Mas também é preciso masquil, prudência. Tem que ser prudente e ver todo o contexto e não querer sair aplicando na loucura, porque isso pode causar pânico às pessoas. Em primeiro lugar, vamos falar aqui de Daniel. Daniel, ele traz essa profecia que nós sempre lemos no final do ano. Falando no final do ano civil gregoriano. A gente sempre lê entre novembro e dezembro
quando a gente celebra a festa de Hanukkah, a gente lê a profecia de Daniel sobre a abominação que causa desolação. E foi o quê? Quando Antíocos Epifânios, alô, ó, pega a imagem de Zeus e coloca lá no altar. E depois um porco é sacrificado. Então aquilo causou desolação. Contaminou o santuário, contaminou o templo. Os sacerdotes tiveram que fugir. Foram para Modim e aí se organizaram para uma grande batalha contra o exército de Antíoco. Daniel, ele retrata essa profecia de forma maravilhosa. Não é que a profecia de Daniel vai se cumprir depois do que aconteceu. A profecia de Daniel se cumpriu durante o período dos Macabeus, perfeitamente. O que Yeshua está dizendo é, quem lê, você tem que ter prudência para quando acontecer isso, você se lembrar do que foi dito pela boca de Daniel. Aí lembra, o que Daniel falou? Daniel falou de uma imagem de escultura que foi colocado lá no templo e aquilo causou desolação. Na época dos Macabeus. Todos sabem dessa história. Os discípulos sabiam, porque todo ano, inclusive está nos escritos nazarenos, Yeshua com os discípulos indo para Jerusalém, no Horef, ou seja, no inverno, celebrar a festa de Hanukkah. E não se celebra a festa de Hanukkah que não seja lendo a história, lendo os manuscritos dos Macabeus, contando a história. Então, eles conheciam bem isso aí, até porque não foi há tanto tempo atrás assim. Foi há alguns séculos, um século e meio anterior. 150 anos. Não tem muito tempo assim, não. A história foi passada. Não tem tanto tempo assim. Yeshua quer dizer que vai acontecer algo dentro daquela geração, bem próximo ao fim, que vai ser algo que vai dar uma reviravolta em tudo. Vai se encaminhar para o fim. Que vai ser o quê? Shikutz Hameshomem. A abominação que causa desolação. Que nada mais, nada menos se aconteceu, é só você ver a história. O diabo do Nero queria colocar no santuário a sua imagem. Sua imagem como Deus. Para ser cultuado lá no templo. E um ano antes tinha sido concluído e tinha sido considerado a maior joia arquitetônica de todo. Nada era comparado quando terminou toda a reforma daquele edifício imenso, maravilhoso que foi. Yeshua pede sabedoria, prudência, cautela, para se entender. Agora, ele começa a dar dicas para os seus discípulos, dicas valiosíssimas. E essas dicas são dadas porque o mestre Yeshua já tinha dito no início que o templo seria destruído. E o fim chegaria. Então não adiantaria eles ficarem para lutar por algo que não tinha jeito. Ele tinha certeza absoluta, pelo mover da profecia que estava sobre ele, ele tinha certeza que aquele templo seria destruído. Absoluta certeza. Que os dias estavam contados. Que não passaria aquela geração. Então não haveria por que, como fizeram os macabeus, organizar exércitos para lutar, porque seria uma luta em vão. Perderiam a vida, mas perderiam a vida de uma forma normal, comum, como todo soldado perde. Diferente da forma que eles deveriam perder a vida deles, entregar a vida deles, que seriam
por testemunho a ressurreição do Mestre. Como todos fizeram, com exceção de Yohanan. É totalmente diferente você morrer numa guerra, que é uma coisa mais natural do mundo, desde os tempos antigos, do que você morrer numa arena em testemunho à ressurreição do Mestre. Totalmente diferente, né? Por isso, o Mestre disse para eles se preservarem. Ele diz o seguinte: Yeshua não sabia quando seria, ele só sabia que seria dentro daquela geração. Mas ele não sabia nem o dia, podia ser qualquer dia da semana, podia ser em qualquer momento. Ele não sabia o dia exato, o mês exato. Se seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele não sabia se seria, em que mês seria, se seria durante a primavera, durante o inverno, durante o verão, ele não sabia. Ele também não sabia o ano. Ele sabia que seria dentro daquela geração. Sabia. Ele diz, acompanhe só mais alguns instantes, então, Ele Asher Bi Yehudá, então aqueles que estiverem em Yehudá, serve que naquele período, Yehudá, como é até hoje, depois de Israel voltar a ser uma nação, é uma região, Yehudá. No primeiro século era mais forte ainda, porque era a principal região de Israel. Quem estiver em Yehudá, e no sul, ou seja, fuja El Reharim, para as montanhas. Essa fuga, é como eu disse, ele tinha certeza que o templo seria destruído, a luta seria em vão. Essa fuga dos discípulos de Yeshua, e os discípulos que ouviram falaram para os seus discípulos falaram para os seus discípulos, se espalhou entre a comunidade, entre os seguidores de Yeshua, e eles partiram em massa para as montanhas. Isso gerou uma revolta dentro das sinagogas, e estes foram considerados como infiéis, chamados em hebraico min. Seus nomes devem ser riscados. Daí houve a separação que não havia nas sinagogas. As sinagogas estavam todos ali reunidos. E a partir desse momento há essa grande divisão. Que foram considerados infiéis, repugnantes, não deveriam ser mais mencionados. Que abandonaram a pátria. No momento que precisava lutar contra os romanos. Foi isso que aconteceu. Isso está registrado também em Flávio José. Apesar de poucos detalhes sobre isso. Verso 17, mas vocês encontram no Talmud muitos detalhes mais no Talmud que eu acabei de falar. Verso 17. Umi e quem Asher al-Hagag estiver sobre o telhado, Loyered, não desça. Não vai pensar que é telhado como... Né? Alô? Vai pensar que é telhado... Eu acabei na câmera, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Az ele Asher bi Yehudá e anusu el Reharim. Então, aqueles que estiverem em Yehudá, fujam para as montanhas. E agora, Umi Asher al-Hagag, e quem estiver sobre o telhado, vai pensar que telhado é como os dias de hoje, as telhas, né? Telhado é a parte de cima, é um quarto superior que fica. Normalmente não era telha que tinha, era, na verdade, palhas, tamareiras, ficava lá em cima. Animais, objetos da casa, e era usado também como quarto de hóspedes. Normalmente os hóspedes ficavam no telhado, na parte de cima. Quem tiver no telhado, loyere, não desça, lacarrat, para pegar, tavar me beitou, alguma coisa na sua casa. Não, deixe para trás. Não perca tempo. Umi asher bassadeh, e quem estiver no campo,
Lo yashuv, não volte, lebeito, para a sua casa. Lacet, para carregar. Et simlato, a sua capa, a sua túnica, a sua veste. Ah, vou voltar para casa, lá em casa, pegar as minhas roupas, para a gente poder ir embora. Não, 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 não volta. E aqui vem 2 textos que eu quero ler para a gente finalizar. Mas, oi, ai, coitado, coitada, le harot, ai para as grávidas, vai ser um sofrimento. Pela meinikot, para as que amamentam, pa e a mim, arremar, naqueles dias. Ai dessas pessoas, dessas mulheres que estiverem grávidas ou que estiverem amamentando. Vai ser momentos angustiantes. Correria, subir montanha, se esconder debaixo da terra. Imagine, amamentando ou grávida. Verso 20. E aqui, recebam detalhe, a gente vai terminar com isso. Atem e vocês, itepalelu, orem, falar é plantar, pacad é colher, falar é a oração, planta, pacad você vai colher o que você pediu. Tepalel, orar, pedir ao Eterno, fazer uma oração. Dessa palavra vem tefilá, oração, tá? Oração. A palavra tepalel, e tepalelu, orem, libilti, para não tirrie, ocorrer, para não ocorrer, tirrie. Menusatchem, a fuga de vocês, a palavra fuga, a fuga, o sat. Menusatchem, a fuga de vocês, Bahoref, no inverno, algo que aconteceu com os macabeus. Quando se deu a vitória dos macabeus sobre o exército de Antíoco Epifânio, foi no inverno. Hanukkah é no inverno. Vocês devem orar para que não aconteça no inverno, porque vocês não vão vencer a batalha. Então, para vocês vão ser pior, muito pior ser no inverno. Imagine um inverno terrível. Normalmente, nessas regiões, chega a nevar. E aqui vem um detalhe muito interessante. Passa desapercebido. Muitas pessoas. Elo ba Shabbat, e nem no Shabbat. Observem, gente. Muita gente acredita que no Novo Testamento, como diz, alô, o Shabat já não tem mais um tipo de importância. Veja que loucura, né? Que loucura. As coisas do Eterno não perdem a sua importância jamais. Ainda mais um dia como o Shabat. É algo que nunca, jamais acabou. E nunca vai acabar. É algo eterno. O Shabat é algo eterno. Acabou. Está no princípio, está no Gan Éden, no Jardim do Éden. O Shabat é o principal mandamento da Aseret Hadvarim, dos 10 pronunciamentos, dos 10 mandamentos. O principal é o Shabat. E eu posso provar. É o único que diz, Zahor, lembra-te. É o único que aparece 3 vezes o nome do Eterno. É o único que é chamado sinal de aliança entre o Eterno. Se não tivesse mais Shabat, mais importância no Shabat, nos escritos nazarenos, por que o mestre ia dizer, orem para que a fuga de vocês não ocorra no Shabat? Dada a importância desse dia, do esforço que eles deveriam fazer nesse dia. Mesmo que
o próprio estudo da Escritura nos ensine que a vida está acima de todos os mandamentos, inclusive do Shabat. Que a vida está acima do Shabat. Sem vida você não vai guardar Shabat. Então a vida vem em primeiro lugar. Porém, o mestre, ele coloca o Shabat de uma forma tão especial, que chega a ser até um extremo. Orem para que não ocorra no Shabat. Faça essa oração ao Eterno. Eterno, que esse dia que iremos fugir, que esse momento não seja no Shabat. Para que a gente possa desfrutar de mais um Shabat. Para que não tenha um dia que eu venha transgredir o teu Shabat. Mesmo que seja para salvar a minha vida, eu gostaria muito de não transgredir. Nenhuma vez sequer. Mestre, é. Olha, Baruch, Baruch Hashem, voltou. Me inspira demais esse mestre. Esse mestre maravilhoso. Aprende. Serve que não seja para o nosso tempo. Tenho certeza que ele está falando para os seus discípulos. Isso é óbvio. Ele está falando para os seus discípulos. Mesmo que não seja essa profecia para o nosso tempo. Mas observem quantas coisas nós podemos aprender somente desses textos que estamos lendo aqui. Sabe por quê? Que há autoridade, há poder nas palavras desse mestre Galileu maravilhoso. A sinceridade, a verdade, há amor, há uma comunhão com o Criador, nunca vista antes na história e que jamais veremos hoje. Esse homem judeu, esse homem israelita, esse homem da tribo de Yehudá, ou seja, Yehudi, um judeu, esse mestre maravilhoso, o mestre do... Veja a importância que ele dava, a importância que ele ensinava aos seus discípulos sobre o Shabat, sobre guardar o Shabat. Não há dúvida disso. Ao ler isso aqui, não há dúvida. Não há outra conclusão. Não adianta fazer malabarismo. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico, que volta semana que vem. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Quero convidar todos vocês para o próximo Shabat. E Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir, estaremos juntos para estudarmos a Parashá Shoftim, fazer várias reflexões, leituras interpretadas. Então, se prepare, vai se preparando durante a semana, escutando a leitura Shoftim com o menino Renato de Prínzio. E aí, no próximo Shabat, se o Eterno permitir, nos encontraremos. Um beijo no seu coração. Que o Eterno te abençoe. Guarde. Taila. Boa noite.